Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito encheu o templo, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem a ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você pode, feche os teus olhos, inclina a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te rendemos graça, louvores e glória por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, e a tua benignidade dura para sempre, Senhor. Cada louvor, cada hino entoado essa noite foi para o Senhor. Tudo que o Senhor tem feito, operado esse dia, Pai, é para a glória do teu nome. Cada dízimo e oferta colocada diante do teu altar, Pai, é para a manutenção da tua obra. E a tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que honram o Senhor. Jeremias 1,12 fala que o Senhor vela para cumprir a sua palavra, e o Senhor é fiel. Ainda se formos infiéis, o Senhor permanece fiel, Senhor. O Senhor não pode negar a si mesmo. E se algum, Deus, dos nossos irmãos tem passado, ó Pai, algum momento, Deus, de dificuldade na área financeira, tem clamado o Senhor uma porta aberta, uma resposta, um direcionamento, glorifica o teu nome. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Para o Senhor abrir uma porta, Pai, não necessita nem de uma casa, nem de um edifício. O Senhor é Deus, especialista em fazer milagres. Mas eu peço ao Senhor, Pai, dai-nos cada dia um coração grato. Nos ajuda e nos ensina, Senhor, a ser fiéis, mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E nós te damos glória, honra e louvor. Continua, Deus, falando conosco. Dai-me graça, Deus, diante dos teus filhos. Fala comigo, fala com a tua igreja. Ninguém está aqui, Deus, essa noite para escutar o Rodrigo José, mas estamos aqui, Pai, para escutar o Senhor, a voz do Senhor, voz de Deus e não de homem. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor, já crendo. E se você veio adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aplauda Ele em nome de Jesus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. Os irmãos podeis assentar. Meus amados e queridos irmãos, nessa noite, nesse culto de encerramento dessa conferência profética, Deus nos dá uma rica e a santa oportunidade de meditar na sua palavra, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Um texto clássico dentro do evangelho, dentro do cristianismo, e também, por que não dizer, dentre o judaísmo, dentre os judeus. O livro do profeta Isaías é um livro
que desperta a nossa curiosidade, cheio de revelações, iluminações e coisas extraordinárias. Os judeus, eles têm um apreço muito grande com esse livro. E para alguns judeus, por exemplo, depois de Moisés, Isaías é o profeta. Nós que estudamos a palavra do Senhor, nós sabemos que o profeta Isaías está na qualificação, o seu livro, dentro dos livros dos profetas maiores. Não por conhecimento, não porque Isaías era algo ou alguma coisa. A Bíblia diz, por exemplo, Isaías, por exemplo, falou que ele era caco do caco. E Deus usa muitas vezes caco do caco. Mas pela numerosidade de profecias que Deus lhe confiou a trazer os seus oráculos para o seu povo. E esse profeta é considerado o profeta messiânico tanto para os judeus, como também para o novo Israel de Deus, a igreja, a coluna e firmeza da verdade. E para nós cristãos evangélicos, quando nós vemos, estudamos e lemos o livro do profeta Isaías, nós vemos que o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. E alguns gostam de dividir o livro do profeta Isaías, os 39 primeiros capítulos na antiga aliança e os 27 capítulos posteriores na nova aliança. Alguns gostam de dizer que os 39 primeiros capítulos Isaías profetizou para o Israel, e os 27 próximos capítulos para o novo Israel. Mas uma coisa eu sei: a nação de Israel, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo de Israel, a Bíblia diz que o Messias veio para aqueles que eram seus, mas eles não o receberam. Mas todos quanto receberam, esses Deus deu, João 1,12, o direito de ser chamados filhos de Deus. Por isso, essa noite nós estamos diante o Deus de Isaías, o Deus de toda glória, o Deus de toda justiça, o Deus de toda bondade, o Deus que vai voltar, o Deus que prometeu voltar quando ele estava nessa terra como Emanuel, como ele estava nessa terra como Deus Filho. Ele nos deu o Consolador, que é o Deus Espírito, e Jesus disse que ele vai voltar, ele voltará, e ele levará a sua igreja, e a sua igreja adorará, e glorificará e reinará com ele para todo sempre. Ele tratará com Israel, porque a Bíblia também diz, e com todas as nações, porque o nome do Senhor está exaltado entre as nações, reinos e governos, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Deus. Por isso, irmãos, é um privilégio saber que o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, está no nosso meio, passeia no nosso meio, tem nos tocado durante esse dia, tem envolvido nossos corações com sua gloriosa presença, e Ele está aqui essa noite, e Ele quer fazer milagres. Aleluia! Irmãos, Isaías já era um profeta, estava profetizando. A Bíblia nos ensina e nos mostra que ele era da realeza, tinha sangue azul. Alguns historiadores gostam de afirmar que Isaías era até professor em Jerusalém. Não sei se é verdade, pesquisa. Todo conhecimento é válido. Mas uma coisa eu sei: Isaías profetizava e profetizou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. E muitas vezes palavras de juízo, muitas vezes palavras de conserto, exortação. Mas no ano que morre o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, o tio de Isaías, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias era a comodidade do profeta Isaías, quem sabe. Era a segurança do profeta Isaías, quem sabe. Mas no ano que morre o rei Uzias, o tio dele, ele vai contemplar o Deus dele, o Deus que é a segurança dele, o Deus que sim é a proteção dele.
E depois dele contemplar a glória de Deus, e Deus levar ele a um exame peculiar de como estava a sua vida, Deus vai levar ele agora a uma atmosfera ministerial muito maior do que ele já estava, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que ele fosse um profeta que chegasse às nações, para que ele fosse o profeta que mais profetizasse sobre o Messias, e para que hoje nós também pudéssemos estar aqui falando dele e lendo a palavra do Deus dele. Talvez você entrou aqui essa noite, ou está desde a manhã nessa conferência profética, mas algo tem que morrer na nossa vida ainda. Muitas coisas ainda nós precisamos abrir mão, renunciar, deixar no altar, para que o Senhor reine, para que nós possamos ver a glória do Senhor, para que nós possamos viver a total dependência do Senhor, porque assim nós vamos entender o que o Isaías vai profetizar, por exemplo, no capítulo 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Eu poderia gastar aqui minutos e horas decorrendo e lendo o livro do profeta Isaías com os irmãos, que do capítulo 7 em diante agora vai vir coisas profundas, vai vir revelações tremendas, coisas extraordinárias que Deus vai mostrar àquele homem, que ele mesmo vai falar caco do caco, mas que depois, que coisas na vida dele foram arrancadas, que coisa na vida deles ele abriu mão. No ano que morreu o rei Uzias, ele se posiciona, vê a glória de Deus, e depois de um exame peculiar, o Senhor toca nele, e o Senhor tem nos tocado nesse dia. A Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Só que já dava para ministrar um estudo. Com 2 cobria o rosto. Diante da glória do Senhor, nós não somos nada. Com 2 cobriam os pés. Lembra que a palavra diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Pastor, mas é serafim. Mas nós estamos indo para lá também. A igreja vai lá para lá também. E como os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos e todo o coral, nós vamos também dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra está cheia da sua glória. Por isso nós temos que começar a viver aqui na terra como é no céu. Por isso nós precisamos viver aqui na terra dentro do propósito qual o Senhor nos chamou. E Deus chamou esse homem para viver muito mais intensamente dentro daquilo que Deus já estava fazendo na vida dele. Talvez você tenha começado esse ano de 2023 com muitas especulações na sua vida, interrogações políticas, econômicas, familiares e ministeriais. Eu quero te dizer para você uma coisa essa noite: fixa os seus olhos no Deus Todo-Poderoso, fixa os seus olhos em Jesus Cristo de Nazaré, dá lugar ao Espírito do Senhor e Deus fará coisas extraordinárias. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Se Deus mover, irmãos, não tem porta que fique fechada. Ela pode abrir devagarzinho, levanto, né, via como sai, mas ela abrirá. E um dia
Deus diz para uma igreja: tenho visto que tu tem pouca força, mas não negaste a minha palavra. Eis que pus sobre vós uma porta, a qual ninguém pode fechar. E a casa se encheu de fumaça. E agora Isaías começou a enxergar dentro dele: Ramancho, nevorca na séria. Muitas vezes ficamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Ou muitas vezes ficamos até alegres com aquilo que as pessoas podem falar de nós, ou nos entristecemos com aquilo que as pessoas também podem falar de nós. Mas nós sabemos quem nós somos. A Bíblia diz que ninguém conhece o homem senão o Espírito que habita no próprio homem. E o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus do Rodrigo José, me conhece melhor do que a minha esposa Fabiana, me conhece melhor do que a minha mãe, a irmã Antônia, conhece-me melhor do que os meus irmãos ali em Pitangui, do que os meus pastores. Ele me conhece melhor do que eu mesmo, porque Ele me formou, Ele me fez. Nós escutamos isso aqui. E muitas coisas, tem coisas que estão diante dos nossos olhos, mas nós não queremos enxergar. Tem coisas que Deus está falando, Ele fala uma, fala duas vezes, mas nós não damos ouvidos. Isaías já era profeta, mas quando ele contempla a glória do Senhor, no ano que morre o rei Uzias, ele diz no versículo 5: ai de mim, que vou perecendo. Mas como pode um profeta perecendo? Irmãos, ele era um profeta, mas era homem. Ele era um profeta, mas estava diante o 3 vezes santo de Israel, o grande El Shaddai, o grande Adonai, aquele que disse para Moisés: fala para Faraó e os egípcios que o grande eu sou o enviou, porque eu sou aquilo que sou. Ele estava diante de Deus. E quanto mais nós chegamos diante de Deus, mais nós vemos que nós precisamos desse Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, porque nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos falhos, mas se nós reconhecemos a suficiência de Deus na nossa vida e dermos lugar ao seu Espírito e andarmos conforme a sua palavra em fé, pois o justo viverá da fé, o nome de Jesus será glorificado, igreja. E o Isaías diz: porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas era sangue azul, estava no palácio. Nós estamos rodeados de tantas pessoas, andamos de um lado e para o outro, às vezes escutamos o que não é para escutar, falamos ou às vezes concordamos, às vezes não com a boca, mas com o coração, aí vira omissão com aquilo que não é para concordar, para falar. Às vezes estamos intertidos com tantas coisas que querem nos tirar do maior foco, que é o céu, que é o reino de Deus. No último encontro, na sexta-feira, Deus nos deu uma palavra lá. Deus falou conosco que nós precisávamos santificar de nós mesmos. E eu até hoje oro em cima disso. O que é me santificar de mim mesmo? O que é me santificar de mim mesmo? Porque tem muitas coisas que aos nossos olhos não aparecem ser ruins, mas muitas vezes são as coisas boas. Muitas vezes são as coisas desse mundo que nós achamos que são prazerosas, que nos tira do foco, que nos tira do alvo, e que impede nós vivemos a plenitude do Senhor das nossas vidas.
E Isaías vai falar: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece a sua miséria. Ele reconhece o que ele ia falar lá no capítulo 64, que as justiças dos homens são para Deus como trapo de imundície. Ele reconhece a sua condição de homem caído e que necessita de Deus, que necessita de um Redentor, de um Salvador. E quando ele reconhece isso, o Deus que já tinha um propósito na vida dele, um Deus que já estava usando a vida dele, vai permitir que um serafim vai voar ao encontro de Isaías, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar. Desde esta manhã, brasas vivas têm saído desse altar. Desde essa manhã, brasas vivas têm saído desse altar. Ministrações, ensinos, louvores, palavras proféticas, orações. Porque é tempo de santificação. E o Deus que usou Isaías, chamou Isaías, vocacionou Isaías, nos chama também, nos vocaciona também. E com ela tocou a boca de Isaías e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Guarda o que você ouviu aqui. Mas amanhã que nós viemos viver isso e também colocar em prática. Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Que nós precisamos viver uma vida no Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. E que há sobre a nossa vida uma missão, e ela é intransferível. Sobre mim e vocês repousa um peso, mas a Bíblia fala que é um peso de glória, para anunciar o Evangelho de Cristo, para anunciar e proclamar, como Isaías profetizou no capítulo 61 e 2, o ano aceitável do Senhor. E lembre disso na segunda do seu emprego. Lembre disso e guarde isso dentro da sua casa, no seu seio familiar, no seu trabalho, na sua célula, na célula que você ainda não tem, mas Deus já te deu, está te dando, na casa de paz que você vai abrir com o seu discípulo, no trabalho qual Deus vai te confiar, para que você trabalhe a terra e você vai semear, Ele vai trazer o crescimento e muitos vão colher. Guarde isso. Guarde isso. Depois disso, versículo 8: ouvi a voz do Senhor que dizia. Depois disso, Isaías ouviu a voz de quem? Isaías ouviu a voz de quem? Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor essa noite? Mais uma vez? O Deus de Isaías é o seu Deus? O Deus de Isaías é o nosso Deus? E ele diz: a quem enviarei? E quem a ir por nós? Deus já deu o melhor dele, Jesus, o seu Filho, o unigênito. Jesus voltou para o Pai,
e nos confiou o Consolador. A direita do Pai intercede pela minha e pela sua vida. Agora a igreja, que não é eu e você, mas somos nós, os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Estamos aqui, se movido pelo Espírito, assim for, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode dizer essa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Envia-me aos perdidos, aos angustiados, aos aflitos, aos atormentados, aos pecadores. Me faça andar pelas ruas da minha cidade, pregando o teu evangelho. Me faça, Deus, uma testemunha santa e irrepreensível dentro da minha casa, no meu local de serviço. Em locais que eu não puder abrir a boca, Senhor, só das pessoas olharem para mim, elas possam ver a luz de Cristo e sentir o perfume suave de nosso Senhor Jesus. Porque com palavras nós pregamos e podemos pregar muito, mas com a nossa vida nós impactamos vida e pregamos 24 horas. Deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Queira que Deus te levante. Que isso, pastor? Não estou caído não. Que Deus te levante como capitão de 10, de 50, de 100, de 1000. Que o que o profeta Isaías profetizou se cumpra na sua vida. Que o menor, e eu sou o primeiro, vai se tornar nação, vai se tornar 1000. E o maior, uma nação forte e poderosa. Aleluia! Queira que Deus faça na sua vida. Queira que Deus te use para levar as pessoas às águas do batismo, para discipular, para consolidar. Queira que Deus te use para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para glorificar o nome do Senhor. Fica de pé comigo essa noite. Isaías já era um profeta, mas no capítulo 6, Isaías foi, fala com o seu irmão, avivado. Aleluia. Não tem falado tanto de avivamento? Eu creio num avivamento. Não que vai vir, que já está acontecendo. E sabe que dia que Deus me avivou? Numa terça-feira, quando o pastor Rochelle Ferraz pregava a palavra num culto de ensino. Esse dia Deus me avivou. Enfrentei muitas dificuldades, enfrento ainda. Jesus falou que nós teríamos tribulações, mas é para ter paz nele. Mas cada guerra, cada batalha, eu sei que o Deus da guerra e o Deus que dá da vitória está conosco. O dia que eu aceitei Jesus, eu fui avivado. Cada trabalho da igreja, Deus nos dá experiências com Ele. O batismo com o Espírito Santo e no fogo, a evidência de falar em novas línguas, é uma experiência maravilhosa. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esses dias não, essa semana, o Arlindo está aí, nós fomos para um lugar, começamos a caminhar e entramos para um lugar dentro, uma fazenda, eu acho. Mas eu lembrei dos passos ali no Veredas da Serra, do Novo Horizonte, que hoje já são até casas, de um monte que tinha ali no Romeu, que também já é casa. Mas eu, um ano de caminhada cristã, 2 anos, orando, falando: Jesus, me usa. Jesus, eu quero pregar, não no púlpito apenas, mas em qualquer lugar. Me usa.
me usa. E eu falava com o Senhor nessa semana, com toda sinceridade de coração, humildade, temor e tremor: Jesus, eu sou o mesmo, total dependente do Senhor, e eu sei que o Senhor pode fazer muito mais na minha vida, na tua igreja, na vida dos meus irmãos. Nos leva mais fundo, Senhor, nos leva mais profundo, no centro da tua vontade, da intimidade, do segredo, das revelações, dos milagres e da salvação de almas em massa, porque avivamento é isso, é salvação de almas em massas, é arrependimento, é confissão de pecados, é pessoas se quebrantando e falando: Senhor, usa-me, Senhor, usa a minha vida, faz de novo. E começa com um pequeno fogo que alastra, e brasas vivas tirar do altar. Tem saído desse altar desde essa manhã. Nós escutamos aqui os servos do Senhor dizendo, e às vezes você tem alguma dúvida ainda do que é avivamento. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Nós ouvimos aqui, avivamento começa em mim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando clamamos, Ele responde. Você tem clamado ao Senhor? No contexto de Isaías 6, Isaías estava numa oração, Isaías estava numa profunda busca ao Senhor, no ano que morre o seu tio. Avivamento é um estilo de vida, ouvimos aqui. Não existe avivamento sem cumprimento da palavra por integral. Avivamento é estar vivo para a grande chamada de Deus. Existem vários inimigos do avivamento, e não quero distração, comodidade, nosso eu. Mas avivamento começa com arrependimento, confissão de pecados. A santificação traz o avivamento. A salvação de massas acontece. Prodígios e maravilhas confirmam a palavra do Senhor. Fecha os teus olhos. Seja Deus adorado, seja Deus glorificado. Deus, o homem pode falar tanta coisa, mas se não for o Senhor nos tocar, Deus, nada acontece. Nós precisamos de Ti, Pai. E se essa noite você almeja, você deseja, você crê que o Teu Deus, o Deus de Isaías, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da igreja, nos diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E nós temos a convicção que Jesus já veio. O Espírito Santo está aqui, e Ele quer usar a minha e a sua vida. Você pode colocar na brecha e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Repita-se comigo: Senhor Jesus, obrigado por esse banquete que o Senhor tem preparado nesse dia. Obrigado pela Tua palavra nesta noite. Se tem algo na minha vida que precisa ser tirado, renunciado, morrer espiritualmente, arranca com mão forte toda a plantação que talvez eu dormi e o inimigo semeou, toda a plantação que não é do Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau
e me guia pelo caminho eterno. Eu quero estar na brecha. Envia-me a mim, usa-me a mim, envia ao meu vizinho, envia aos da minha rua, usa para me falar aos meus familiares, meus colegas de trabalho. Dai-me graça, entendimento na visão celular, diligência, excelência, para cumprir o teu propósito, e conforme a tua vontade e a minha disponibilidade, usa-me como testemunha de Jesus, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Irmãos, eu podia passar esse microfone já, para quem é direito, mas eu tenho ali uns minutinhos ainda. E se o Senhor falou com você essa noite, dentro dessa ministração, e você crê que o Senhor vai te tocar de uma forma poderosa ainda agora, sai do seu lugar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, nunca falou em línguas estranhas, eu te chamo. Se você crê, a Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que crêem. Se há muito você não fala em outras línguas, ou você não entendeu ainda, ou crê que Deus, mas vamos ficar de pé, amém? Igual Ezequiel, filho do homem, fica de pé, não vamos ajoelhar não, vamos ficar de pé que nós vamos orar. Se você quer, almeja os dons do Espírito, você crê no mover do Senhor, no agir, no Deus que faz milagres, sai do seu lugar. Se você crê que toda a esterilidade espiritual da sua vida ministerial, Deus está arrancando, sai do seu lugar. É um novo tempo. Eu convido as crianças que o Senhor mover, vem aqui. Jesus toca em crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, obreiros, pastores. Deus está nesse lugar. E quem te chama é o Senhor. O seu irmão em Cristo Jesus, pastor Rodrigo José, pouca coisa pode fazer para a sua vida, ou quase nada. Mas o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Por isso fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus está nesse lugar. Ele preparou para nós uma mesa farta. Ele preparou para nós uma fonte inesgotável. Então quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu ventre ainda fluirão rios de águas vivas. Talvez você entrou aqui também sem esperança, como um dia eu entrei, e pastor Chiele pregava, e eu levantei a mão para aceitar Jesus como único suficiente Salvador. Venha também. Talvez você foi convidado para essa conferência, e você está desviado dos caminhos do Senhor, está longe do Senhor, está com a aliança quebrada. O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama. E nesse momento, feche os teus olhos, vamos começar a orar, vamos levantar um clamor. Eu queria que os pastores me ajudassem, orassem por esses irmãos. E aquilo que o Espírito de Deus impulsionar sobre a vida dos senhores, compartilha sobre a vida deles. Jesus ainda cura. Jesus ainda batiza. Jesus ainda adora a sua igreja nos dons. Os pastores, os obreiros, diáconos, presbíteros, vem cá orar pelos irmãos. Isaías mesmo disse no capítulo 10, versículo 27: a unção despedaça todo o jugo. O Senhor está nesse lugar. Pai,
Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, Pai. O Senhor se faz presente aqui, Deus. Nós temos sentido o Teu mover, o Teu agir. Mas nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais do Senhor. Nos leva, Senhor, mais para perto de Ti, Deus. Nos leva, Senhor, ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pois o véu do tempo já se rasgou. Comece, Senhor, a tocar nos Teus santos, ó Pai. Comece a tocar nos Teus filhos, do alto da cabeça para dos pés. Aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, que eles sejam renovados, Senhor. Que eles recebam do Senhor o avivar, o fruir e o agir de um Deus que os chamou e que esta noite nos coloca, Pai, cumprir a Tua vontade. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo essa noite, Senhor. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo essa noite, Pai. Traz a evidência das línguas estranhas. Levanta homens e mulheres do nosso meio, Pai, cheios do Espírito, tementes a Tua palavra. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Começa a receber a presença do Senhor, a unção do Senhor, a graça do Senhor que presta nesse lugar. Em nome de Nós te Jesus. desejamos outra vez aqui. Aleluia, 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 glória a Deus. Nosso amigo Santo Espírito. Levanta, líderes de celas. Levanta, Deus, obreiros, que não é vergonha o Teu Evangelho, mas que manuseia bem a palavra da verdade. Esperamos pelo Teu soprar. Em nome de Jesus. Com seu olho venha nos ungir. Toca, Senhor, o Teu povo. Toca, Senhor, o Teu povo. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando